Oi, gente. Tudo bem, meus amores? Bom, pessoal, estou aqui na minha última etapa, né, da nossa hashtag usando sobras em terminando todos os meus quadradinhos, usando todos os meus quadradinhos da vovó. Bom, gente, e o que me sobrou aqui foi o quê? Foi isso. Me sobraram aqui 7 quadradinhos, gente. 7 quadradinhos. E eu tô, tipo assim, sem saber o que fazer com eles. E aí me veio uma ideia na cabeça ontem e eu decidi fazer algo com esse quadradinho aqui. E havia falado com vocês, né, no outro vídeo, no vídeo passado, que eu queria fazer bases com esses quadradinhos aqui, né, gente? Porque eu não tenho muita base para tapetes avulsos, certo? Eu tenho mais para pares de tapete e tudo mais, né? Então, eu queria deixar esses aqui para base, né? E aí, eu quero ver o que eu faço mesmo, se realmente eu vou fazer para base ou se eu tenho uma outra ideia aí, né? Boa e maravilhosa. Mas eu acho que não, gente, minhas ideias acabaram. Mas a ideia era usar, né, estes quadradinhos aqui, já que eu não estava usando por nada, né? Então, pelo menos fazendo base com eles, é óbvio que eu vou usar para fazer os meus tapetes avulsos. Bom, gente, então é isso aí. Vou dar início aqui à minha produção, né? No caso, dar início nesse aqui. E pensar aí mais um pouquinho em questão destes aqui. Bom, gente, vou fazer então bases, tá? Já peguei o verdinho aqui, ó, pra mim tá passando por todas essas coisinhas aqui. Eu não sei se eu vou usar esse verde aqui, tá? Veremos. Vou usar esse restinho de cru aqui, que eu peguei ali das minhas sobras. Eu tava pensando em colocar este multicolor neste daqui. Não sei, gente, talvez eu use nos dois, né? Esse aqui nos dois, ou esse nos dois, ou enfim, cada um em um. Não sei ainda, tá? Mas que eu vou estar utilizando o multicolor neles, eu vou. E que eu vou estar passando a base em pelo menos em um deles, eu também vou, tá? Só que assim, não sei se eu vou passar a base nos dois, se eu vou deixar só a base de flor pra eu poder vir fazendo o tapete, porque também não sei que tapete que eu vou fazer, né? Não sei que tapete que eu vou fazer. Então, eu não sei se eu passo a base, entendeu? Acho que vou passar só mesmo os verdinhos e é isso, tá? E vai ser isso, gente. Aí, eu vou pegar ali, o outro, já tá ali na ponta da agulha, por isso que eu não trouxe aqui pra vocês. O outro square, né, coloridinho. Mas é isso aí, vou finalizar aqui então, e aí eu volto com vocês, tá? Então, vim aqui mesmo só pra dar esse feedback aqui, do que eu vou passar nessas coisinhas. Então, bora! Bom, gente, terminei aqui os meus trabalhos e como eu falei pra vocês, eu ia fazer bases, né? Então, eu tenho bases aqui, como eu falei que eu tava precisando de bases pra fazer tapetinhos avulsos, né? Então, está pronto aqui, essa aqui ficou bem maior, né? Por ela ser no fio 8 aqui, né? E eu achei que ficou lindo. Só a cor que não tá mostrando aqui real pra vocês, né? Eu acho, mas enfim. Fiz aqui, então, as bases e as duas juntas ficaram pesando 73 gramas, tá? Então, gastei aqui 73 gramas ao todo, tá, gente? Até porque, quando eu faço os square, flores, alguma coisa assim, eu não peso e para poder anotar. Então, aquilo ali só vai ter valor quando for vendido junto com a peça, entendeu? Então, pra mim, só tem valor quando tá vendido com a peça. Isso aqui tudo pra mim era material parado, gente, que não tinha valor nenhum, né? A não ser que alguém viesse e comprasse os squares separados, né? E outra peça que eu achei lindíssima e que me deu um pouquinho de trabalho, porque foi uma peça muito simples, claro, mas que me deu um pouquinho de trabalho porque, meu Deus,
como eu tava fazendo no fio 8, tava ficando tudo muito grande, sabe? E aí, bom, enfim. É um porta-copo, gente, que eu fiz com aquele resto de linha que tinha me sobrado, né? O fio 8, daquela peça, o trilho Madame, né? E tinha me sobrado, né, ainda, desse fio. E eu fiz aqui a peça e ainda me sobrou isso, gente. Meu Deus, achei que eu ia finalizar isso. Mas enfim. Então, eu fiz um porta-copo Madame. Sim. Ele só ficou um pouco diferente, né? Porque aqui eu fiz pontos baixos para poder ficar na mesma proporção do que esse daqui, tá? Porque se eu subisse uma carreira aqui, não ia bater os pontos para poder fazer o bico, tá? E, gente, eu achei muito lindo isso aqui. Eu quero um pra mim. Vou fazer um pra mim, com toda certeza, né? Tá todo troncho, gente, que eu finalizei ele, só joguei ele em cima da mesa. Ai, ai, enfim. Esse aqui ficou, como ele é quadrado, né? Então, ficou 14, né? Centímetros aqui, de diâmetro. Então, ficou 14 por 14, tá? E pesando 26 gramas. Então, resumindo, no fio 6 ele vai pesar um pouco menos. Então, isso daqui foi o meu trabalho de hoje, né? O meu último trabalho aí, né? Finalizando os quadradinhos da vovó, tá? Então, graças a Deus. Então, foi finalizado aí, gente, os quadradinhos da vovó, tá? Tava anotando ali o tamanho que eu tinha esquecido de anotar. Tava tudo no celular. Bom, gente, aí o que que acontece? Queria vir trazer um resumão aqui pra vocês, tá? Não das peças em si que eu fiz, mas do que eu gastei, de tudo que eu gastei, tá? Então, assim, na primeira semana, né, eu fiz aí 2 peças. Meu gato tá achando que eu tô conversando com ele. Aí eu fiz aí 2 peças, que foi o tapete square e o pote papel higiênico square, né? Então, nessa semana aí, eu consegui utilizar de sobrinhas 341 gramas. Na segunda semana, consegui fazer também 2 peças, né? Que foi 2 trilhos, tá? Que eles ainda estão sem nome, mas eu consegui fazer aí 2 trilhos, que ficaram pesando 549 gramas, tá? Então, ficou pesando, ó. Os dois juntos ficou pesando 549 gramas. Então, foi o que eu consegui aí tá gastando de sobrinhas, tá? Gastando não, utilizando, né? Oi, mamãe, foi mal. Pisei no rabo do gato, gente. Na terceira semana, eu fiz também 2 trilhos, que é o trilho sem nome e o trilho madame, tá? Então, eu consegui aí tá utilizando 624 gramas. E na quarta semana, que é hoje, né, eu consegui tá utilizando aí 99 gramas, tá? Aqui nas minhas 2 bases e no meu lindíssimo, belíssimo porta-copo Madame. Já quero reproduzir ele no fio 6, gente. Sei lá, eu acho fio 8 tão meio xoxo, deixa a peça dura. Não gosto, por isso que eu só trabalho com fio 6. Mas é como dizem, se eu ganhar um fio 8, eu vou sorrir do mesmo jeito. Porque, querendo ou não, é barbante. O que a gente faz com barbante? A gente gasta até o último fio, pelo menos eu aqui, tá? Bom, gente, então, ao todo aí, né, nas minhas 4 semanas, nos meus 4 vídeos, né, eu consegui utilizar aí 10 sobrinhas nessa hashtag, né, hashtag usando sobras, em prol da finalização dos squares,
eu consegui utilizar 1.613 gramas. E eu consegui fazer aí, deixa eu ver, 2, 4, 6, 7 peças, né? E 2 bases. 7 peças e 2 bases aí. Então, assim, tô aqui feliz da vida. Porque, querendo ou não, eram fios parados, né? E, querendo ou não, peças paradas, né? Porque o square também se trata de uma peça, né? Então, assim, era tudo muito parado e eu consegui aí, né, tá utilizando. Então, 1.613 gramas em 6 peças e 2 bases. Perfeito, gente, maravilha. Feliz da vida. Bom, gente, então foi isso, tá? O final aí da minha hashtag comigo mesmo. E em breve eu quero estar abrindo uma hashtag aí da qual vocês possam participar, sem ter que ficar compartilhando o vídeo, enfim, só para vocês terem algo aí com vocês mesmos para poder se desafiarem, tá? Então, as próximas hashtag aí, né? A próxima hashtag Usando Sobras vai ser um desafio aí para vocês, tá? Então, né? Bora ver o que vai acontecer por aqui. Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado, né, dessa peça aqui, já deixe seu like aí, comente aqui se você gostou, se você faria aí, tá bom? E sim, eu vou trazer vídeo aula dela, tá? Então, eu vou dar mais uma... Eu vou fazer mais uma aqui pra mim, né, no fio 6, tá? Pra poder passar a medida e o peso certinho, tá? Com o fio que eu uso aqui, né? Que eu tenho costume de usar, na verdade, né? Então, eu vou fazer ele aqui novamente e aí eu trago aqui pra vocês, tá? Então, é isso aí, meus amores. Vou ficando por aqui. Um super beijo até os meus próximos vídeos e tchau!